Quando você tem exatamente nas inequações modulares esse valor de 2x, como exemplo aqui que a gente está começando agora, vou pegar aqui, isto, aqui. Então você tem 2x menos 3 maior que 5. Estamos remetendo àquela primeira proposta lá de cima. Como que a gente vai fazer? A gente vai falar aqui 2x menos 3 é, ó, vou colocar aqui. Deixa eu colocar ele aqui em cima. 2x menos 3 é maior que 5, tá certo? A gente vai usar um ou aqui, tá certo? Ou 2x menos 3 é menor do que 5. Professor, poderia ser o menor ou igual? Poderia ser o menor ou igual, tá? Não é Independe. menos 5? Menor do que menos 5. Isso. Obrigado. Menor do que menos 5. E aí, a partir de agora, vamos fazer as contas. Ou seja, esse 3 vai para o outro lado. Nós vamos ter o quê? 2x, né? Menos 3, não, vai ter 2x maior que 5 mais 3, certo? Ou, deixa eu dar uma separadinha aqui, para ficar mais longe. Ou 2x, o 3 também vai para o outro lado, vai ficar então 2x, menos 3 vai ficar menor, menos 3 vai ficar positivo para o outro lado, vai ficar menos 5 mais 3. Então eu tenho aqui que 2x ou 2x é maior que 8, certo? Terminando aqui, vai ficar x maior que 4, tá? Só passamos o 2 dividindo Professor, ali. minha internet tinha caído. Só vou. Aí eu entrei agora. Beleza, beleza. Seja bem-vindo novamente. Ó, então, a gente está resolvendo aqui agora, Murilo, um exemplo daquela primeira ideia ali. Então, 2x menos 3 é maior que 5, ou 2x menos 3 é menor que menos 5. Então, a gente está resolvendo aqui. Você só vai tirar esse ou daqui, porque o ou é só no começo, né? Como eu estou resolvendo duas equaçõezinhas aqui. Nossa segunda equação aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. 2x é menor que menos 2, tá certo? E aí eu tenho o quê? Eu tenho que x é menor que menos 1. X menor do que menos 1. Por que isso, professor? Porque o 2 passou dividindo menos 2 lá, ó. Então ficou menos 1. Então você tem ou x, ó, x é maior que 4 ou x é menor do que menos 1. E vamos escrever a solução aqui. Então, conjunto de solução para isso. Solução, dois pontos. Abre essa ferramenta aqui. Então, vamos colocar a solução. X pertence aos reais. Tá? Identifique esse E aí é o pertence, tá? Aquele E. Eu não tenho ele aqui na tela. Não é que eu achei um parecido com ele esses dias, mas já sumiu também. É uma combinação de letras aqui. Mas X pertence aos reais, tal que. Barrinha do tal que. Tal que. O nosso X, ele está nesse intervalo. Então, X é maior do que 4 ou X é menor do que menos 1. Perfeito? Dado o exemplo aqui? Ok. Ficou tranquilo? Tem alguma Uhum. pergunta? Mas deu para entender? A Assim, proposta? Tá? até Beleza. agora deu, né? Tá facinho, né? Bem facinho. Então, ó, a gente fecha de um lado e fecha de outro. Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. Eu vou colocar agora para você um exemplo 2. E aí, no nosso exemplo 2, deixa só, professor, apagar o que tem aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui do nosso quadro improvisado. Deixa eu arrastar para cá. Exemplo 1. Então, a gente está falando aqui de funções
dentro de inequações modulares. E agora a gente tem essa aqui, ó. A gente tem exatamente essa daqui. E a gente vai fazer o exemplo 2 aqui agora, a partir dessa mesma ideia. Eu vou utilizar como padrão, então eu vou utilizar a mesma... Ó, exemplo 2. Exemplo... Ponto. O exemplo 2 vai ser isso daí. 2x menos 3 menor 2x. Vou só trocar aqui os números, só para diferenciar do outro aqui, para você, talvez você está escrevendo certo aqui. Vou colocar o 1 aqui. Então vai ser 2x mais 1 menor que 3. A gente vai trabalhar exatamente em cima disso aqui. A gente está falando de módulos aqui. Então esse 2x aqui está dentro do módulo, certo? Deixa eu colocar aqui. Está dentro do módulo aqui, ó. Ó. Certo? Como a gente está falando de módulos, esse 2x representa o A para a gente, tá? Esse aqui representa o A para a gente. Esse carinha aqui também vai estar dentro do módulo. Tá bom? Então tá aqui, ó. Ele representa o nosso A. E aqui, ó. Beleza. Exatamente isso aqui. Agora, a partir de agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trabalhar com esse 2x mais 1 aqui, ó. Com esse 2x mais 1 aqui. Então, a gente tem aqui, ó. Como resposta, a gente vai fazer exatamente o que? Quem que é o B, professor? O B é o 3 aqui, ó. Então, a gente vai fazer o quê? Menos 3, ó. Vamos lá, ó. Menos 3 é menor do que o nosso 2x mais 1, que é menor do que 3. Certo? Professor, se esse 3 aqui fosse negativo, então ficaria menos o menos 3, ó, menos o menos 3, tá certo? Então ficaria mais 3 aqui, tá? Então, agora ficou bem simples. Por quê? Porque a gente pode resolver ele completo aqui, ó. A gente pode resolver ele completo aqui, ó. Esse 1 vem para a esquerda, então vai ficar o quê? Menos 3, menos 1, certo? Menor do que 2x, mas esse 1 também vai para a direita. 2x menor do que 3, menos 1. Olha, professor, que estranho. Tá resolvendo tudo de uma vez? É, tudo de uma vez só. Então, ó, menos 3 com menos 1 é menos 4. Menos 4 é menor do que 2 de x, que é menor do que 2. Ok? Então, resposta final. Desculpem. Resposta final. Menos 2. Vai ser o 2 dividindo, né? Dos dois lados. Então, ficou menos 2. E aqui ficou menor do que x. Você Menor do que passou um para x. os dois lados? Ah, tá. Você está fazendo elas simultâneas? Simultânea. Perfeito. Fazendo ela descendo ao mesmo tempo. Certo? Então, ó, eu tenho 2. Deixa eu só dar uns espaços aqui. Ficar mais separadinho. Isto. Agora deu para entender um pouco melhor. Então, 2x, ó. Vou colocar esse menos 4 lá para frente. Isto. Aqui. Beleza. E essa linha de cima aqui. Beleza. Então, agora você tem o quê? Esse menos 4 vai ser dividido por aquele 2 ali, certo? Então, 2x, 2 vai passar dividindo 4, vai ficar menos 2. Estamos fazendo simultâneo aqui. No meio vai ficar o nosso x. E 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, menor do que 1. Ok? Beleza. Fechou. Então, é exatamente isso aqui que nós temos
como resultado final, fazendo os dois simultaneamente, ou seja, resolvendo os dois simultaneamente. Professor, por que é importante eu aprender a resolver os dois simultaneamente do jeito que o senhor fez aí? Porque agora que vem um pulo do gato, olha que facinho que vai ficar para você. Vamos escrever a solução? Toda função a gente vai ter uma solução, tá? A gente vai trabalhar exatamente em cima da solução. Principalmente nos... Aliás, todos os exercícios que nós vamos resolver aqui, até o exercício 4, a gente vai trabalhar exatamente em cima da solução. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. X pertence aos reais, tal que, olha lá, menos 2, ó como ficou assim, ó, menos 2 é menor do que x, e é menor do que 1. Fechamos. Ok? Olha como ficou simplesinho. Olha como ficou bem fácil. Tá? Então, é assim que acontece com as inequações modulares. Ou você tem maior, ou maior ou igual, também funciona da mesma forma, tá bom? Maior ou maior ou igual funciona da mesma forma. E quando ele é menor, ou seja, quando ele é A menos B, A menor que B, então você tem menos B menor que A, que é menor do que B. Tá? Então você tem essas duas respostas. Eu gostaria que você anotasse muito isso daí, porque vai te ajudar muito. Tá? O professor separou esse material exatamente para vocês. Eu vou Ô, passar professor, agora. Pode falar, filho. assim, se não for incomodar, você podia explicar de novo esse exemplo 2? Posso? Posso sim, não O incomoda 1 coisa nenhuma. tá tranquilo, eu entendi de boa, só o 2 que Uhum. não. Não incomoda, não é incômodo não. Ó, o exemplo 2 aqui, a gente fez exatamente a proposta. A proposta que o professor colocou aqui para você foi exatamente essa daqui, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Quem a gente chamou de B? O número 3. Quem a gente chamou de menos B? Também é o número 3. Então a gente colocou na mesma linha, ó. 2x mais 1 menor do que 3. Ó, 2x mais 1 menor que 3. Mas antes de tudo, a gente colocou também menor do que menos 3. Ó, tá vendo? Menos 3 é menor do que 2x mais 1. Ó, tá vendo? No lugar do B. Então, é a partir de agora, deixa o professor refazer isso aqui com você. Vou apagar e a gente refaz. A gente refaz junto aqui. Deixa o professor só tirar daqui, eu vou tirar daqui, tá? Vou apagar e a gente refaz junto. Então, vamos lá. Ó. Usando a proposta lá, ó. Quem que é o B? O B é o 3. Então, se o valor do B é 3, quanto que é menos B? Então, é menos 3. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 3, menos o valor de 3. Ele é menor do que 2x mais 1. Também menor do que 3. Ok? Até aqui tudo bem, Pedro? Beleza? Tudo certo, sim. Tudo certo? Tranquilo. Então, a partir de agora, a gente vai resolver simultaneamente. A gente vai resolver tanto do lado esquerdo quanto do lado direito simultaneamente. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar aquele número sem ser a variável ali, ou seja, o número 1, dali do meio. A gente vai retirar ele dali. Para retirar ele, a gente passa ele tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, porque a gente está fazendo simultâneo. Ou seja, a gente soma ele do lado esquerdo e soma ele do lado direito. Só que como eu tenho que somar no meio também, então eu vou somar ele com o sinal trocado. Então vamos lá. Menos 3, menos 1, tá certo? É menor do que 2x. Como eu coloquei menos 1, ó, 1 com menos 1 é 0, não tem mais nada de 1 aqui. Então vai ficar menor do que 3. Como eu coloquei menos 1, ou seja, como eu passei ele para o lado esquerdo, eu também vou passar ele para o lado direito. Então, menos 1. Eu sei que daria um nó na cabeça, mas deixa o professor expandir um pouquinho a mente de vocês. Imagine o seguinte, ó. Imagine que esse negócio que passa para cá e passa para lá é tudo lorota. É tudo lorota. Deixa eu colocar esse 1 aqui de novo. Deixa eu colocar esse 1 aqui. Não quero confundir vocês, não. Quero só expandir o pensamento de vocês. Vou trocar a cor aqui. Ó.
menos 1. Aqui dentro fica menos 1. Trocar a cor, ó. Menos 1. E aqui, ó. Deixa eu expandir mais um pouquinho aqui. E aqui, ó. Também fica menos 1. Pedro, se tivessem explicado assim pra gente desde o começo, desde lá do 6º ano, eu tenho certeza que muitas das confusões que a gente faz hoje em dia, a gente não faria. Olha aqui, que interessante. Eu preciso tirar esse 1 daqui, ó. Não tem dessa que ele passa para lá ou passa para cá. A gente fala, eu sei que a gente fala isso, mas exatamente o que você faz? Você soma parcelas de módulos diferentes, ou seja, soma parcelas de valores simétricos, e aí você obtém o quê? A saída daquele 1 dali. Nenhum número sai daqui e pula para o outro lado, porque ele não tem a propriedade de fazer isso. Mas ele pode ser somado pelo seu simétrico. Então, 1 mais 1, ó, 1 menos 1 é 0. A gente já sabe que aqui é 0. Menos 3 com menos 1, a gente sabe que aqui é menos 4. Estou só expandindo o conhecimento de vocês. Ó. Eu sei que aqui é menos 4. Certo? Eu sei que se eu fizer 2x, vai continuar 2x. Não mudo ele. Mas mais 1 com menos 1 é 0. Certo? Ou seja, aqui vai dar 0. Que é menor do que 3 com menos 1, que é 2. Até aqui tudo bem, Pedro? Tudo sim. Agora eu Certo. entendi, é que eu tinha ficado em dúvida nesse início aí. Isso, esse pedacinho aqui, ó, que é o x da questão para a gente entender. E agora a gente tem o menos 4, ó, menos 4 menor do que 2x, é menor do que 2. E aí a gente vai dividir todo mundo por 2, ou seja, divide o primeiro por 2, divide o do meio por 2, divide o da ponta por 2. Dividindo o primeiro por 2, eu tenho menos 2. Dividindo do meio por 2, a gente tem só x. Ó, vai ficar 2 dividido para 2 é 1. Vai ficar só x. Dividindo da ponta por 2, eu tenho 1 também. Aí é onde vem a nossa resposta. Professor, qual que é a nossa resposta? A resposta é assim, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? Menos 2 é menor do que x, ó. Menos 2 é menor do que x. E x é menor do que 1. E x é menor do que 1. Então, isso facilita para você na hora da sua resposta. Você não se engana nunca na sua resposta. Tá certo? Ficou mais simples agora? Ficou? Murilo, Henrique, cadê você, Henrique? Aqui, Opa, professor. Tá entendendo, Oi. filho? Oi, tá Sim. entendendo aí? Tá entendendo? Um pouco devagar, mas Um pouco vamos que devagar. vamos. Um pouco de gavar, como diz o um pouco devagar. Então, o professor vai mostrar algumas coisas para vocês aqui que acontecem. Então, eu vou pegar aqui uma resposta, um gráfico dessa nossa função modular, tá? Vou mostrar para vocês como que aparece isso para vocês, certo? Então, nós estamos aqui, inequações, as nossas inequações modulares. Deixa eu mostrar aqui para vocês um gráfico. Ó, todo mundo já notou o exemplo, né? Eu vou apagar esse primeiro pedaço aqui, que eu vou precisar daqui desse quadro. Qualquer coisa pode abrir seu microfone, perguntar, questionar, tá? É importante que você participe da aula. Ó, aqui o professor vai mostrar para você exatamente essa primeira... Deixa eu erguer ela um pouquinho aqui. Vou botar um pouquinho torto aqui, que é uma Xerox. Xerox não, é um PDF de um livro bem antigo, mas um livro que esclarece muito pra gente o que significa cada uma dessas partes. Ó, quando você substitui valores para x, igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, você obtém, dentro do módulo de x mais 1,
Ó, esses valores. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? E, como módulo desses valores, você tem 2, 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esse aqui é como módulo. Certo? Como módulo. Então, quando você substitui 0 aqui, ó, você vai ter 1. Quando você substitui 1, você vai ter 2 como resposta. Quando você substitui o menos 2, a resposta sua é 1 de novo. Olha lá. Tá vendo que a imagem é a nossa resposta? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu circular aqui, ó. A imagem é a nossa resposta. Essas aqui são as respostas. Deixa eu só chegar um pouquinho para o lado. Ó, Professor, só para relembrar, imagem é os valores de y, né? Os valores de y, perfeito, isso mesmo. Então, essa aqui é a nossa imagem. Parabéns. A imagem é a nossa resposta. Tá? Então, como o valor da imagem é o valor da nossa resposta, então o que nós temos aqui como resultado? O que nós temos aqui como resultado? Nós temos aqui o valor de y como sendo as respostas para cada um desses valores que a gente colocou em x. Certo? Então, ó, quando você coloca menos 1 no lugar do x, você tem exatamente a imagem sendo 0. Então, menos 1 é 0 aqui, ó. Menos 2 eu tenho o valor 1. E menos 3 eu tenho o valor, exatamente o valor 2. Então, a nossa imagem aqui é exatamente esse y aqui. Então, ó, o domínio, a gente fala que o domínio é os reais. E a nossa imagem, professor? Como que aparece a nossa imagem? Opa, a nossa imagem é exatamente todos os valores de y maior ou igual a 0. Pronto. Então, ficou facinho aqui, ó. Deixa o professor colocar uma setinha. Aqui. Ó. Qual que é a imagem? A imagem é isso aqui, ó. Todos os valores de y maior ou igual a 0. Então, isso aqui que é interessante para você aprender, para você entender. Falar, professor, o que realmente eu tenho que saber de inequações? Você tem que saber de inequações modulares exatamente o que a gente está apresentando aqui para você agora. Primeira coisa, o exemplo 1 e o exemplo 2 que o professor mostrou para você. Segundo, você tem que saber onde forma-se a imagem para você, ou seja, como que se forma esse gráfico para você saber onde está a imagem, onde está o domínio e tal. Deixa eu pegar mais um outro contra-exemplo aqui para você. Pronto. Para finalizar aquele primeiro exemplo que o professor colocou para você, eu quero te mostrar isso daqui, ó. Ó, agora isso aqui. Aonde está localizado? E agora pronto, agora você já sabe. Tá? Agora você já sabe, ó. Com x dentro do módulo maior do que a, x é maior do que a ou x é menor do que menos a. Ou seja, você tem esse intervalo aqui. Então, isso daqui o professor quer que você anote. É importante para você isso daqui. Certo? É importante para você. E agora, Nicole, agora a gente entende, Nicole, o porquê que a gente fez isso, ó. Por que a gente fez o exemplo 2 dessa forma? Porque quando eu tenho módulo de x... Gente, isso é muito importante. Que aula? Eu queria estar assistindo essa aula. Ó, eu tô me achando também, né? Mas não. O módulo de x aqui é menor do que a. Por quê? Porque menos a é menor do que x e x é menor do que a. Ou seja, eu estou falando exatamente do intervalo do meio. Esse pedacinho do meio aqui, ó. Tá? Então, isso é legal. Tá? Então, para você ver a diferença entre os dois. E aí você pode ter maior ou igual, menor ou igual, menor ou igual, maior ou igual ou menor ou igual. E aí você vai ter o quê? A única coisa, diferença que a gente já aprendeu, como que faz, é que a bolinha aqui é aberta, quando é só maior ou menor, e a bolinha aqui vai ser fechada, ou seja, entre esse número, né? Quando você coloca o igual aqui de baixo. Tá? Então, essa é a diferença entre esses dois valores que a gente tem aqui.
Bom? Eu gostaria que você anotasse, eu estou dando um tempinho aqui para você anotar isso aqui que é importante. Depois daqui eu vou pedir para um de vocês ler a primeira questão aí, que a gente já vai para nossas questões. Vou só comentar aqui um pouquinho da sua apostila, mas eu acho que eu esgotei todo a parte inicial aqui da nossa aula. Vocês conseguiram ver lá no plural? O professor postou a aula da semana passada, todas as aulas da semana passada. Eu acho que eu vi. Tá? Então, quando chega ali, tipo, na quinta, na sexta-feira, eu juntei todas as 3 aulas, né? Não são 3 aulas, são 5 aulas, né? Mas eu juntei os 3 vídeos e postei lá, ó, aulas da semana tal. Aí ficou os 3 vídeos em sequência. Se você quiser revisar alguma coisa, rever alguma coisa, sempre, toda semana o professor vai fazer isso. Depois que eu terminar a aula, eu posto lá para vocês o resumo da semana. E aí, se você teve alguma dificuldade na hora de fazer os exercícios em casa, é bom revisar o videozinho novamente. Todos anotaram? Pode apagar? Podemos continuar? Eu acho que pode. Pode. João Soncella, lê para o professor a questão de número 1, da página 153. Tá. Resolva em R as inequações. Resolva em R as inequações. Então, quando está maior, quando está maior, igual tá aí, qual das duas regrinhas a gente usa? Do primeiro exemplo ou do segundo exemplo? Do primeiro, né? Do Do primeiro primeiro. exemplo. Tá, beleza, do primeiro exemplo. Então, relembra aí pro professor qual que é a regrinha do nosso primeiro exemplo. Deixa o professor deixar ele... Eu vou apagar aqui o nosso quadro. Vou colocar aqui. A regrinha do primeiro exemplo. Fala para mim aí. Módulo de A é o quê? Módulo de A Maior que B. maior do que B. A resposta desse módulo é o quê? A maior do que B ou A menor do que menos B. A maior que B ou A menor que menos B. Perfeito. Então, ou A é maior do que B. Aí a gente usa a palavrinha no meio deles. Olha que interessante, isso é muito interessante, tá? Ou A é menor do que menos B. Pronto? Então nós estamos aqui com a primeira regrinha, tá? E vamos resolver o exercício 1, então. Deixa eu trocar aqui só o meu pincel. Vou colocar aqui número 1. Número 1. Ele diz pra gente, como o Arthur já leu, x é maior ou igual a 5. X é maior ou igual a 5. A gente vai... O professor vai colocar ele aqui. Tá? Exatamente do jeito que aparece ali. X é maior ou igual a 5. Então você vai ter o maior ou igual aqui, ó. Então você vai ter que x... Vai lá, fala pra mim. X o quê? Maior ou igual a 5 ou menor ou igual a menos 5. Maior ou igual a 5. Ó, vou colocar maior ou igual a 5 assim, porque eu não tenho um símbolo de maior ou igual. Ah, tá, Mas ok. coloca embaixo. É um tracinho embaixo. Tá? Maior ou igual a 5 ou x. O professor de álgebra ver um negócio desse, ele me mataria. Mas vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui. O porquê que eu estou usando esse igual aqui. Tá? Ou ele é menor ou igual a menos 5. Estamos nos adaptando aqui. Então, você tem essas duas respostas. E aí a gente já pode fazer a nossa resposta. Certo? Então vamos lá. Solução. Tem que pôr solução. Solução. 2 pontos. Abriu chave. X pertence aos reais.
Tá o quê? Falei, professor. X maior que 5, maior ou X. igual, Não. né? Como que você começa? X maior ou igual a 5. Boa. Você começa contando os números como? Você vai contar até 100. Da onde você começa? Ah, tá, do menor. Certo. Isso. Então vamos lá. Beleza. Não, o professor está só usando alguns exemplos para a gente lembrar. X, vai lá. Menor ou Menor igual a menos 5. a menos 5. Ou X maior ou igual a 5. X maior ou igual a 5. Perfeito. Gente, parabéns. Professor, Então é antes que a gente demais. colocar isso na prova, você tira ponto? Eu Com sempre esqueço. certeza. Com certeza. Tem que ter a solução aí. Como você vai. Toda função tem a sua solução. Beleza. Tá bom? Toda função tem a sua solução. O professor está só apagando aqui porque eu quero colocar a resposta com aquele símbolo ali. Tá bom? Deixa eu colocar o símbolo aqui. Deixa eu copiar ele aqui. Então, ele vai ficar aqui. Bonitinho. Pronto, bonitinho. E agora, eu vou só virar ele aqui. Inverter horizontalmente. Olha que bonitinho que ficou agora. Pronto. Pronto. Agora ficou bonitinho, Nicole. Fala a verdade. Aí, ó. Ficou topzera. Aí, então vocês usam esse símbolo aí, o símbolo verdadeiro. Aquele de cima ali a gente estava só adaptando. Agora nós vamos x. Então faça aí a solução, professor, desse x menor ou igual a 9. Quanto que vai dar? Menos 9 menor ou igual a x maior. E x maior que 9. Então vamos lá. Letra B de bola. É porque eu segui a mesma coisa que você passou, só que eu não sei como é que fala isso. Isso, vamos lá, vamos lá. Solução. Solução. 2 pontos. Abriu a chave. X pertence aos reais. Tá o quê? X é o quê mesmo? Não, eu tinha colocado. Não? É menos 9 primeiro, né? Menos Menos 9, 9 9, primeiro, né? aí o sinal menor que ou igual. menor ou igual a x, aí o x depois menor que 9. Ah, sim. Existe um intervalo aqui agora. Beleza. Então, X e depois 9. Assim. Por que que é dessa forma? Por que que é dessa forma? Porque o sinal agora é menor que. Ah, o sinal agora é menor, professor. Tá bom. O nosso sinal agora, ele é menor. Deixa eu só girar ele aqui e colocar ele bonitinho ali. Beleza. Tira aqui. E ele aqui. O sinal agora ele é ao contrário. Perfeito. Então, menos 9 é menor ou igual a x. E x é menor ou igual a 9. Tem alguém tentando entrar aqui, só um minuto. Mariana. Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Bom dia. Tá tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Ó, nós estamos na página 153, Mariana. Abre aí para daqui a pouco você ler um texto pra gente aí. Beleza. Página 153. Então, vamos para o próximo agora, letra C. Ah, essa letra C tá facinho. Tá pedindo para ser resolvida de que forma? Do tipo A ou do tipo B? Tipo B. Exemplo 1, do tipo B. Então, vamos resolver a letra C aí. Todos juntos aí. Vamos pegando aí a letra C. Vou reescrever ela aqui para você. Tá bom? Letra C.
que achar um mouse que não seja de luzinha, que não seja de LED. Isso. Ó, aqui fica louco. Então, tá aqui os valores. Vamos ver se a gente utiliza aqui o livro do Alfa. Então, 2x menos 3, módulo de 2x menos 3, menor ou igual a 9. Se esse valor é menor ou igual a 9, a gente vai resolver ele então. A gente vai utilizar o tipo 2, né? Então, a gente vai colocar menos 9, ó, menos 9, a equaçãozinha no meio e 9 do outro lado. Então, vamos lá? Vou colocar aqui, ó, menos 9, um espacinho, a nossa equação no meio, 2x menos 3, outro espacinho e 9. Perfeito. Tá? Nós vamos utilizar exatamente esse símbolo, né? Deixa eu colocar ele ali. Bem bonitinho aqui. Isso, garotinho. Muito bem. Na linha de baixo, ou seja, na continuação, a gente vai fazer o seguinte. Vai somar 3. Professor, como assim? A gente vai somar 3. Ó. A gente quer tirar esse 3 daqui, então a gente soma 3 aqui, do lado esquerdo, e soma 3 do lado direito. Então vai ficar o quê? Menos 9. Ó, menos 9. Mais 3. O nosso símbolo, então vamos dar um espacinho para ele. 2x. Vamos tirar esse 3 aqui, ou seja, menos 3 com mais 3. Tá certo? Damos um espacinho de novo. 9 mais 3. Pronto. Tá? E agora nós vamos colocar o símbolo aqui. Só pegar esse 3 e colocar lá que ele fugiu daqui. Beleza. Vamos levar ele para cá. Ok. Então, agora você já tem 6, 2x e 12. Então, como vai ficar a resposta disso? Como que vai ficar a nossa resposta desse valor? Fala aí, professor, como ficou? Você já quer a solução? Isso, o resultado final aqui para a gente já construir a solução. Menos 3 e 6. Menos 3 e 6. Então, menos 3 é menor do que x, é isso? É. E 6 É maior do que isso. Isso. Perfeito. Então, menos 3, ó, porque foi 9 menos mais 3. Menos 9 mais 3 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, menor do que x. Coloca o x aqui. Que é menor do que 6. Certo? E a gente já pode colocar a nossa solução. Solução. X pertence aos reais, tá ok? Essa resposta aqui. Tá bom? Isso é interessante porque a gente já elimina diversos... Pronto. Bem bonitinho. Então, agora nós já colocamos aqui. Solução. S, 2 pontos, abre chave, X pertence aos reais, tá o quê? Aí é só a gente colocar aquela resposta ali aqui, professor. Ficou muito simples? Ficou bem simples mesmo. Ficou muito fácil pra gente. Tá? Aí agora a gente vai colocar exatamente essa resposta aqui lá. Pronto. E fechamos ele aqui, embaixo. Tranquilo? Então a letra C já está resolvida. Vamos para a nossa próxima pergunta. Esse aqui é com menos 5, né?
Como que fica esse menos 5 aí? Fala para mim, qual que é a solução desse menos 5? É vazio? Quase. Não é vazio. Por que que não é vazio? Porque ele admite o x maior que menos 5? Isso, ele admite todo x maior que menos 5. Lembra daquela última aula que a gente teve? A gente discutiu bastante esse valor aqui. Ou seja, o módulo, ele é maior que menos 5? Sim ou não? É. Por quê? Porque o módulo, ele não existe resultado Negativo. negativo. Então, a solução aqui é o quê? O conjunto dos números Reais? reais. Parabéns. Só isso? Só isso. Reais. Coloca um Rzão grandão aí. Solução, conjunto dos números reais. Inclusive não existe a chave não, tá? O conjunto dos números reais não vai dentro de chave não. Essa aqui é a nossa letra D. Então, nesse caso, tem que usar aqueles exemplos do começo, né? Quando é igual ao número negativo. Acaba a gente tendo que utilizar. Nesse caso aqui, como o valor ele é negativo, ele admite. Então, o módulo de x maior do que menos 5. Vamos lá, letra E. Módulo de x é maior ou igual a menos 5. Fala para o professor, qual que é a solução disso aqui agora? É vazio. Porque fala que é igual. E aí? Não tem como ser igual a menos 5, né? Eu acho, né? A solução é o quê? A solução é a mesma da de cima. Ele admite valores maiores ou igual a menos 5. Então, como ele admite valores maiores do que 5, maiores do que menos 5, inclusive o 0, 1, 2, 3, 4, 5, então ele tem a solução no conjunto dos números reais. Tá bom? Eu sei que às vezes parece confundir a mente, fala assim, mas como assim, professor? Você vai entender agora na letra F. Fala, professor, qual que é a solução da letra F? Esse é Eu já não conjunto sei. Porque... professor. Isso, esse é conjunto vazio. Por que que esse é o conjunto vazio? Finalmente. Por que que esse é o conjunto vazio? Porque tá falando que É menor. o módulo é menor ou igual a menos 5. Isso. E quando você fala menor ou igual a menos 5, ele admite só valores para baixo daquilo, não para cima. Gente, isso é fantástico demais. Olha Porque que aí o x teria que ser negativo, né? Pra dar isso. menor ou igual a menos 5. Ele fala para admitir uma resposta negativa. E a gente lembra que respostas de módulos não podem ser negativas, né? Não admite valores de resposta negativa. Professor, como entender isso, professor? Aqui ele admite o seguinte. Aqui ele diz que todos os valores do módulo, dentro do plano cartesiano, então imagina que isso aqui seja um plano cartesiano, tá? E eu vou fazer um risquinho aqui e falar que aqui é menos 5. Então aqui, é o nosso menos 5. Menos 5. Eu gostaria que você entendesse isso daqui, você tem o x aqui, você tem o y lá em cima, tá? E aí quando ele coloca aqui, que x é maior ou igual a menos 5, ou seja, admite valores para cima aqui. Então esse primeiro aqui admite todos os valores para cima aqui, admite esses valores aqui, Ou seja, existem valores reais que cabem nisso daqui, ou seja, que são os valores acima de 0 aqui, tá? Tá certo que esses valores aqui não vão caber, ou seja, ele vai, tipo, se ele fosse fazer um gráfico aqui, ele faria assim, aqui e aqui. Mas como tá dentro do módulo, essa parte de baixo aqui não existe, ou seja, então ele vem até aqui, passa em 0, 0, 0, 0, 0 e sobe. Entendeu? Então, ao invés de ter essa parte de baixo aqui, ele teria uma linha aqui, Eu sei que vai ficar mais fácil para vocês depois na função. Então, ele ficaria nesse modelo aqui, pá, e subiu.
No caso da letra E aqui, tá certo? No caso da letra F, ele não quer dessa forma. No caso da letra F, ele diz o seguinte, ó, que ele é menor ou igual a menos 5. Então ele é para baixo aqui, ó. Ele é assim, ó. Tá? E aí isso não aparece. Isso não pode acontecer porque nós não temos valores que, quando somados a x ou subtraídos a x e tirado dentro do módulo, dá valor menos 5 ou menor do que menos 5. Ficou mais claro? Vamos pedir para... Vamos pedir para Mariana. Mariana, leia número 2 para nós. Começa embaixo aí o texto a seguir. Peraí, professor, rapidinho. Ah, tá. É o do Theo, né? Então, isso mesmo. No momento de distração, reflexão, brincando, encostou uma ficha da cantina a uma régua com escala em centímetros, subdivisões em milímetros, e encontrou 2 problemas aparentemente sem importância. 2. Theo tinha notado que as extremidades da base da régua da ficha correspondiam aos números A e B na régua. Ok. Então, a pergunta que ele faz é o seguinte. Qual que é essa medida de A e de B aí, né? A medida em centímetros da base da ficha em função de A e B. Tá? Então, vamos fazer a análise. Muito bom. Então, vamos fazer aqui exatamente... Aqui, a número 1 pode apagar, né? Pode, eu acho. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui exatamente o que aparece aqui. Vamos colocar ele aqui. Isto. Tá muito baixo, Rayane. E agora? Melhorou? Posso falar um pouquinho mais alto aqui também? Coisa vocês vão controlando aí. Ó, então, a pergunta que ele diz aqui é o seguinte. A medida dada em centímetro para e para B em função de A e de B é. E aí, o que você acha? O que você acha que a gente pode falar aí sobre A e B? A gente está tratando de módulo, né? Como a gente está tratando de módulo, então já vamos eliminar a resposta A resposta B, né? Não faz sentido. A gente está falando de módulo e ele dá A menos B aí, né? A menos B aí não faz sentido para a gente. Então já vamos eliminando aqui já 2 respostas aqui. Vamos eliminar essa que não nos serve e essa aqui também que não nos serve. E a pergunta A, letra C, A mais B, ou seja, essa distância aqui, daqui, ó, se eu considerar que aqui é A, esse pedacinho aqui é o nosso A. E esse... Vou colocar aqui. A. E esse aqui é o nosso B. Isso. Pronto. Então, se eu tenho os 2 números aqui, A e B, eu posso falar que a distância de A até B pode usar o 4 e o meio aqui, ou pode usar aqui o 5 e 1. Se a gente transportar... Vou só transportar um pouquinho essa régua aqui, para ficar números inteiros aqui. Deixa eu só mudar ela de posição aqui. Tá no computador, tá no computador mesmo? Pronto. 1 e 5 aqui, ficou fácil agora pra gente. Então pronto. Eu posso falar que a distância daqui até aqui, ó, é exatamente 1 mais 5? Posso falar isso? 1 mais 5? A mais B? Eu posso falar que é A mais B? Não. Por que não?
Vai porque deu pra Porque 6, né? vai O dar valor. um resultado maior. Vai dar um resultado maior do que o tamanho da figura. Exatamente. Então, por que eu não posso usar a letra C aqui? Porque aqui, ó, 1 mais 5, ó, vou colocar aqui mais 5, vai dar 6, vai dar um valor maior. Então, já vou eliminar essa também. Não nos serve essa aqui também. Não nos serve essa aqui também. Perfeito. Vamos na letra E aqui, ó. Eu posso falar que isso daqui é o quê? É 5. Ó, posso falar que isso aqui é 5 com mais 1 menos 5 aqui. Eu posso falar exatamente isso? Ó, que é 5 mais 1 menos 5? Acho que não. Não. Não? Por que não? Porque passa bastante dos 4 Ué, porque aí ia centímetros ficar menos 4 e aí ia... e diminuir, Dentro do certo? modo seria positivo, seria 4. Aí 5 mais 4 daria 9. Daria maior ainda do que a letra C, né? É. Perfeito. Então, tem que ter pelo menos uma como resposta. Deve ser dessa letra D. Vamos fazer a letra D aqui para ver se realmente ela é a resposta. Ó, A, Porque você tira um... é isso mesmo? O A é 5. O A é 5 e o B é 1. E 5 menos 1 dá 4. Tá Que certo. é o tamanho do coisinha. É o que é o tamanho da ficha verdadeira. Então, beleza. Professor, se eu não tivesse usado 5 como A e o 5 como 1, daria certo? Daria. Ué. Ficaria 1 menos 5. 1 menos 5 daria menos 4. Fora do módulo, mais 4. Tá certo? Então, daria também verdadeira. Então, coloca aí as ideias que a gente já anotou aqui para você. Ajeita bem certinho. Eu vou colocar aqui matematicamente como que ficaria a ideia central. Seria o seguinte, ó. A tem que ser menor do que B, ou B é menos A. Então, ó, com A maior do que B, você tem o seguinte, ó, que é A menos B, certo? Com A menor do que B, então a gente vai ter A menos B. Ou você pode fazer a seguinte forma também. Com A menor do que B, então você tem B menos A. B menos A. Exatamente o que foi feito ali em cima, não precisa, se você quiser anotar, matematicamente é assim, tá bom? A maior que B, então eu tenho A menos B. Agora, se eu tenho B sendo maior do que A, então eu tenho B menos A. Tá? Vamos para a nossa próxima pergunta, que é a 3. Já estamos acabando para nós irmos fazer o que nos espera. Vou pedir aqui para o incrível... Cadê o Murilo? Murilo, bom dia, Murilo. Você já voltou? Oi, professor. Lê a 3 aí, Murilo. E... Professor, eu tô trocando de casa, professor. Vou sair aqui rapidão, já vou. Então eu vou pedir pro João Marcelo. João Machado. João Machado. Marcelo não, João Machado. Machado, lê a 3, professor. Pode ler. Peraí, aqui, tá. Theo colocou uma das extremidades da base da ficha no zero da régua. Assim, o número x encontrado na outra extremidade fornecia diretamente a medida da base. Então, ele descobriu que não era capaz de dar o valor exato de x, fato inerente a qualquer processo de medida. Sua conclusão foi x módulo de x menos 3,95 menor que 0,05. Essa conclusão é equivalente a... E aí, qual dessas respostas vocês acham que é a correta? Letra A, B, C, D ou a letra E? É A? Eu acho que seria Argumenta.
Por que você acha? Baseado naquele exemplo que você deu no início lá, que tinha. Quando era menor que. Ah, não. Não, disfarce. Tá errado aqui. E aí? Não Al- sei. Alguém tem outra resposta? Acho que deve ser. Por quê? Ué, mas não tava certo do Henrique? O Ah, Henrique, pera. ele Ah, pulou fora. deixa. Ele pulou fora da questão dele. Ele não quis argumentar? Outra pessoa aí. Eu chutaria E. Por quê? Ah, não sei porque, tipo. Ah, sei lá. Fala, Ou rapaz. C ou E eu chutaria. Uma das duas. O C ou E? Qual que é a conclusão? Por que que você chega na letra C ou na letra E? Você fala, essa é por causa disso. Simpatizei com elas. Ah, sim. Ah, muito bem. Vamos lá. Nicole, qual que é a sua resposta? Eu tô pensando, calma aí. Vai perguntar pra outras pessoas. Tá bom. Eu vou perguntar por João Funk. João, aí, filho. Cadê o João Oi, Funk? Oi. aqui. Qual que é a resposta você daria para essa daqui? E Não, professor, A, B, C, D, oi. eu não sei, mas eu tô na do Pedro. O Pedro falou, eu confio, eu simpatizei com ela também. É. E qual que é o Pedro falou? Vocês estão achando que isso aqui é Big Brother, rapaz? Ah, não, é por falta de afinidade. Entendi. Ei, mas assim, ele disse aqui que existe um erro. Vamos lá. Existe um erro. Se existe um erro, o erro é de 0,05. Ele disse, ó. O erro é equivalente a 0,05. Se esse erro é equivalente a 0,05, eu quero perguntar para vocês. No início a gente aprendeu isso aqui já. Professor, Tá? Pode falar. eu fiz as contas aqui, igual naquele primeiro exemplo que o senhor Perfeito. deu. Uhum. Primeiro ou segundo, não lembro. E a resposta deu A. Por que que é A? Joguei naquela fórmula lá, tipo, menos B, né? Isto. Mas não. Mais 3,95, que dá 3,90, menor que X, e a soma dos dois dá 4. Isto, muito bom. Gente, palmas aí pro colega. Muito bom, muito bom. É isso aí. Pegando os Senão não modelos tá aí. trocado? Ou então eu fiz errado. Ó, vamos lá. Pegando os modelos aí. Qual modelo você tem? Você tem que o modelo A, maiúsculo aqui, A menos B menor do que alguma coisa, ou seja, menor que 0,05. Então, como que você faz aqui? Fala, professor. Então, você tem B, certo? Ó. B. Fala, professor. Como que é o Menos modelo? B, menor que X, menor que B. Menos B menor do que X menor do que B. B. Pronto. O B é o 0,05, certo? E o X vai ficar sozinho no meio e esse 395 ele vai passar para o lado de cá. É isso que o Henrique fez, ó. 3,95, ó. Menos o valor de B, que é 0,05. Sinalzinho, X, sinalzinho, de novo. 3,95 menos, agora vai ser mais 0,05. Deixa eu só organizar aqui para ficar tudo na mesma linha. Tá bonitinho. Certo? Então é isso que a gente tem. Exatamente isso. E aí que vai dar 3,90, 3,90 menor do que x e x menor do que 4. Conclusão, letra A é a nossa resposta, a nossa incrível e infalível resposta para esse probleminha aqui. Tá bom? Ó, guarda na cabeça, grava, muito bem gravado.
aquelas duas ideias que o professor falou. Exemplo 1 e exemplo 2. Quando é maior, eu uso o ou. A é maior que B ou A é menor que menos B. Quando ele é menor, eu uso a sequência. Menos B, menor do que X, que é o nosso A, tá? O nosso A é o X, tá? Que é menor do que B no final. Tá? Deixa eu só trocar aqui para ficar o exemplo bem bonitinho. Deixa eu colocar aqui o nosso A aqui no meio, tá? Então é exatamente isso. O professor pediu para você gravar lá. Nicole, ficou entendido agora? Não, sim, é que eu também fiz, é que eu inverti a ordem do negativo, aí deu errado. Por isso que o sinal ficou trocado, mas deu o mesmo resultado. Perfeito. Perfeito, beleza. Então, vamos resolver o número 4. Alguma pergunta, gente, em relação ao número 3? Não. Não. De boa. Maria Esteca, lê para o professor o número 4. Professor, é que eu tô sem o livro, porque eu fui dormir na casa da minha avó. Daí eu tô só acompanhando e tirando print. Você tá igual o João Marcelo semana passada, Esteca. O João Marcelo tá sem livro. Não, mas eu tirei Brincadeira. print de tudo. Não, mas lá deve ter uns 100 Eu prints. sei. Eu Porque sei eu que acho. você tá Não, cuidando. fala assim. Às vezes você fala, tipo, pronto, daí eu tiro o print. Aí fala, ô, me esqueci de colocar um negocinho. Eu tô só zoando o João. Ei, então vamos lá. Número 4, resolva nos números reais. Aí o professor vai colocar aqui os 4 exemplos para vocês já. Então vocês vão resolvendo aí devagarzinho aí, pensando nessa número 4. E aí a gente já resolve tudo junto. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho do zoom aqui para não ficar muito pequeno. Já que vocês estão no celular aí também, facilita. Pode apagar 3 aqui? Pelo menos aqui o enunciado? Pode. Olha. Antes que é número 4, nós estamos na página 154. Tá bom? Número 4, letra A. Já vai pensando nela aí. Resolve aí, vê quanto que vai dar a sua. Tá? Número 4, letra B. A nossa número 4, letra C. Deixa eu colocar ali para você também. E a nossa número 4, letra D. Prontinho. Beleza. Deixa eu apagar esse aqui também. Então tá aqui as nossas número 4. Né? Números 4. Beleza. Coisas que a gente já sabe aqui que facilita a nossa vida. Qual dessas daqui é a mais fácil de resolver? Eu acho que a B, né? Porque é maior que 5. Qual? A B, eu acho. A B? Tem uma que já está prontinha, já do modelo que a gente sempre resolve. Mas tá no módulo, né? Que é a C. Ah, isso. Está no módulo. Mas aí qual que é a diferença para a gente? A gente vai fazer duas respostas. Então a letra C está do jeito que a gente sempre resolve. Então vamos lá. Ó. Então você vai usar esse ou menos B, não é assim que a gente faz? Então você tem, ó, 2. Deixa eu trocar aqui a cor, que acho que esse verde aqui fica meio estranho para você ver. 2. Consegui chegar. Menor do que... Opa, tem alguém que mandou um recado aqui. É o Murilo? Ô, Murilo, que bom. Cheguei. Que página está, professor? Eu estou na página 154,
Exercício 4 e último. Já estamos acabando. Beleza. Bom, beleza. Estamos no finalzinho. Estamos na letra C aqui, Murilo. Vamos ver se a gente resolve essa letra C aqui, ó. 2 menor do que x menos 5. Aí, Nicole, no lugar desse 4 aqui, ó, agora a gente vai resolver assim, ó. A mesma ideia, só que com menos 2, ó. Menos 2 menor do que x menos 5 menor do que menos 4. Fechou? Ok. O B a gente troca o sinal do B. Então, ou a gente tem isso ou a gente tem menos B. Aí, no caso, na segunda, a gente trocou por menos 4. Tá bom? Então, aqui resolvendo aqui rapidamente, ó. O 5 para cá vai ficar mais 5, vai ficar 7. Certo? Você fez o que ali que você deixou menos 2 e menos 4? A gente troca o sinal do B, ó. O B não é 2 e 4? Ah, sim, ok. Né? 2 e 4 na primeira é positivo, menos 2 e menos 4 na segunda negativo. Então, a gente vai resolver duas vezes a mesma questão. Então, ó, o 5 vai ficar 2 mais 5 menor do que x menor do que 2 mais, 4 mais 5. 4 mais 5. Então, a gente tem 7 menor do que x menor do que 9. Show? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Ó, então, nós temos essa primeira aqui. E aí, na segunda aqui, a gente vai fazer a mesma ideia. Tá? Na segunda aqui, a gente vai fazer a mesma ideia. Só que aqui, agora a gente tem negativo, né? Então, vai ficar menos 2. Professor, levar um pouquinho para cá. Tá mais ou menos na linha aqui, ó. Menos 2 mais 5 menor do que x. E, por outro lado, nós temos 4. Menos 4, né? Menos 4, perfeito. Mais 5. Menos 2 com mais 5 é 3. Então, eu tenho 3 menor do que x, que é menor do que 1. Certo? Tranquilo? E aí, professor, como vai ficar essa resposta, professor? A gente vai usar os dois modelos. A gente vai usar os dois modelos. Então, a gente vai escrever assim, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? Fala aí pra mim. Professor, como é que o 3 ele é menor que o x? Não, como é que o 3 é maior que o x e menor que o 1 ao mesmo tempo? Nessa segunda parte aí. Fiquei em dúvida. Falei. Ó, tá, o 3 menor que x, mas ao mesmo tempo o x ele é menor do que 1. Mas é porque o x é maior que o 3, não é? Isso. Pera. Hã? É verdade. E aí? Tem uma incoerência aí? É estranho. É que aí vai ser tipo aquele primeiro caso, ele pega os números de fora. Quais são os valores externos aí? Seria tipo, x poderia ser todos os números que são maiores de 3, tipo 4, 5, e também menores que 1. O 0, menos 1, menos 2, quer dizer. Entendi. Então, existe dois intervalos de resposta. Entre 1 e 3. Entendi. E entre 7 e 9. Tá certo. Que a gente esqueceu o negócio do gráfico lá. Entre 1 e 3 e entre 7 e 9. Então, para a gente exemplificar, né? Então, para ficar mais fácil aqui. Então, vai lá. Fala, professor, como ficaria a solução aqui? Solução. Abre aqui o chave, né? X pertence aos reais. Tá o quê? Aí coloca os dois resultados ou só junta eles? Coloca os dois resultados. Então 3 menor que x menor que 1 ou 7 menor que x menor que 9.
eu acho. 3 menor que x ou menor que 1. Ou 7 Menor que x, menor que 9. ou 7 menor que x menor que 9. Então, vamos colocar na sequência. Qual o menor valor de todos que a gente tem aqui? 1. Então, vai lá. 1, ele está no intervalo entre 1 e 3, né? Tá certo? Aham. Acho que foi o que... Agora eu entendi o que você estava perguntando. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó. Então, o menor de todos aqui é o 1. Aqui é o nosso 1. Aqui é o nosso 3. Henrique, eu entendi o que você Essa falou. parte a gente já entendeu, que o Pedro lembrou, e aí a gente... Aqui é o 7 e aqui é o 9. Foi o Pedro que perguntou, né? E aqui é o 9. Então, qual que é o pedaço aqui que vale? Ele tá tem entre o que aqui? Ó, entre 1 e o 3. Então, ele tá aqui. E ele tá entre qual também? 7, Entre o 9. 7 e o 9. Isto. Ele tá aqui. E aí você coloca o X aqui no meio e coloca o símbolo. Eu entendi o que você falou. Deixa eu destrocar aqui, ó. Nicole, deixa eu destrocar aqui porque a gente começa do menor para o maior, né? Foi isso que ele perguntou. Professor, mas como assim? Então deixa o professor colocar aqui o número 1 e o número 3. Agora fez todo sentido o que você estava perguntando. Eu falei, onde esse cara tá vendo isso? Aí, 1. Então tá no intervalo entre 1 e 3. 1 menor do que x. Deixa eu trocar a cor aqui de novo. 1 menor do que x. E x menor do que 3. Ou, aqui a gente usa a palavra ou por quê? Porque a gente trata de, como estamos tratando duas equações, né? A gente vai colocar o ou aqui, que existem dois intervalos separados. Então, ou 7 é menor do que x e x é menor do que 9. Ficou claro? Ficou claro? Henrique, ficou mais claro agora? Sim, entendi, sim. É que eu tinha esquecido que esse jeito era no intervalo entre 1 e 3. Por isso que eu fiquei. Beleza. Não, perfeito, perfeito. Não, mas é bom questionamento, viu? O professor sempre gosta que vocês questionem, porque isso esclarece muito, ó. Esclarece muito. A gente ia passar por isso, não ia ver isso. Qual das outras vocês querem responder aí? Ah, qualquer um, acho. Vamos pra A, né? Vamos para A, então. Vamos começar do começo. A letra A, a gente vai fazer duas contas, então. A gente tem esse menos 5 e mais 5. Vai ser Então, a gente igual tem, nos né? capítulos anteriores, que tira o primeiro módulo, aí faz a conta. Perfeito. Isso. A gente vai tirar o primeiro módulo aqui desse menos 3, a gente vai fazer a conta com ele, então. E aí, depois que a gente fizer... Então, vamos escrever ele aqui. Vamos lá. Como ele está menor ou igual, a gente já sabe. Então, vai ser menos 5 módulo de x menos 1. Fechou o módulo. Menos 3. Né? Cadê o símbolo ali de menor ou igual? Menor ou igual. Menor ou igual. E A5. Beleza? E aí, a partir daqui, agora a gente vai colocar o igual aqui. Isso. E o igual aqui. Beleza. Então, menos 5, menor ou igual a x menos 1, menos 3, menor ou igual a 5. Então, você tem aqui menos 5 mais 3, que vai ficar menos 2. Certo? Vamos no passo a passo aqui. Menos 5 mais 3, módulo de menor ou igual, módulo de x menos 1.
módulo de 5 mais 3. Então, 5 mais 3. Beleza, menos 5 mais 3, menos 2. Certo? Então, menos 2 menor ou igual. Vai colocando aí os igual. Depois o professor coloca o igual daqui a pouquinho. Eu sei que x menos 1. Fechou o módulo. 5 com 3 menor que 8. Tá? Então tem um sinalzinho de igual aqui, tá? Esquece não. Então tem um sinal de igualzinho aqui. Tem um sinal de menor ou igual aqui. Tem um sinal de menor ou igual aqui. Criar uma ferramenta só para isso. Menor ou igual aqui. Perfeito. Tá? Então tem essa primeira resposta aqui. Professor, e aí como que eu chego a essa resposta? Ou seja, ou o módulo de x menos 1 é menor ou igual a 8, ou o módulo de x menos 1 é menor do que 2. Ou seja, é maior do que 2 no caso, né? Lendo de lá para cá. Ó. Módulo de x menos 1 é maior do que menos 2. Certo? E a gente vai verificar para as duas formas, tá? A gente vai verificar tanto para o primeiro quanto para o segundo. Verificando em relação ao 8, então vamos lá. Ó. Ou eu tenho... Deixa eu só copiar aqui. Pode falar, filho. Ó, eu tenho que verificar agora para esses dois modelos aqui. Então, ou eu tenho isso, certo? Ou eu tenho isso. Então, eu tenho duas verificações para fazer agora. Tá? O professor só vai organizar esse menos 2 porque ele tem que ficar do outro lado. Então, deixa eu organizar esse menos 2. Ele vai ficar do lado de cá. Bem bonitinho aqui. Olha aqui. Isso. E aí eu vou inverter esse sinal dele. Deixa eu inverter ele aqui. Girar horizontalmente. Perfeito. Beleza. Olha, é como se você estivesse lendo ao contrário. Tá? Então você tem, ó, x menos 1 é maior ou igual a menos 2. Olha aqui, ó. Menos 2 é menor ou igual a x menos 1. Tá? Então você está lendo ao contrário. E aqui a mesma coisa, ó, x menos 1 é menor que 8. E daqui você lê a mesma coisa. Ó. X menos 1 é menor ou igual a 8. Então, fazendo essa conta aqui, você já sabe como que faz. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez a primeira. Como o 8 é o B, ou ele vai estar somando, ou ele vai estar subtraindo esse valor aí. Então, eu tenho menos 8 e mais 8. E o primeiro também é a mesma coisa. Tá? A primeira também é a mesma, da mesma forma. Então, x menos 1 e x menor do que 8. Como aqui eu tenho o sinal de maior que, ó, como aqui eu tenho o sinal de maior que, então serve para mim, tá? Esse maior que aqui. Então eu posso ter esse valor. Eu vou testar então para esse aqui que é menor que. Então vamos lá, ó, 8, ó, menos 8, sinalzinho, menor do que 1, ou ele é maior do que 1. Menor ou igual a x menos 1 é menor ou igual a 8. Vamos encerrando aqui. Deixa eu ver se esse mouse já volta a funcionar. Beleza. Beleza. E aí eu tenho uma soma aqui de 1, então ficando menos 7 aqui, ó. Menos 7. Menor ou igual a x. Menor ou igual a x. É menor ou igual a 8 mais 1.
que é 9. Então, eu tenho exatamente esse intervalo aqui, tá? De menos 7 a 9. Se você fizer para o 2, você vai achar que o 2 está dentro desse intervalo de menos 7 a 9. Tá? Se vocês quiserem, vamos fazer ele aqui. Mas essa aqui já seria a nossa resposta. Eita. Beleza. Então, essa aqui já seria a nossa resposta, tá? Esse 2 aqui está nesse intervalo aqui, de menos 2. Então, vamos colocar aqui, ó. 2. Ó, o inverso de 2 é 2. Aí você coloca maior e x maior ou igual a menos 2. Tá? Beleza? Então, tem exatamente essa ideia aqui. E aí você vai somar esse menos 1 aqui. Então, somando esse menos 1, você vai ter 3 maior do que x, certo? E x, ó, maior do que menos 1. Perfeito? Deixa eu só colocar os sinaizinhos de igual aqui, porque não é maior, né? Tem um sinalzinho aqui de igual aqui. Tem um sinalzinho de igual aqui. Opa! O sinalzinho de igual aqui tá ficando muito estranho. Tem um sinal de maior ou igual aqui. Maior ou igual aqui. E maior ou igual aqui. Perfeito. Pronto? Então, ou seja, esse intervalo aqui, ó, de 3 a menos 1, está dentro do intervalo de menos 7 a mais 9. Então, eu vou usar o intervalo de 7 a 9. Ah, professor, não entendi. Então, deixa o professor passar aquela mesma retinha que o professor passou no anterior ali, ó. E aí você vai ver o seguinte, ó. Aqui está o 7, o menos 7. E lá na frente está o mais 9. E aqui está o 9. E esse menos 1 está aqui, ó. Menos 1. E esse 3 está aqui, ó. 3. Ou seja, qual que é o intervalo, as extremidades do intervalo? É o menos 7 e o 9. Ou seja, você vai pegar todo o intervalo que vai daqui, ó. Estou encerrando a minha aula. Eu sei que já passei do horário. Vai daqui até aqui, ó. Opa. Aqui. Vai daqui até aqui, ó. Tá? Então, é todo esse intervalo aqui. Ou seja, inclusive pegando do meio. Então, vamos escrever a solução aqui. Finalizar nossa aula. Solução. 2 pontos. Abriu. X pertence aos reais. X pertence aos reais. Tal que. O intervalo menos 7. Menos 7. Menor ou igual a x. Só para o professor copiar aí, fica mais fácil. Deixa eu só fechar aqui. Aí eu vou colocar isso. Opa. Perfeito. Tá? Ficou bonitinho aqui. E eu vou colocar aqui. Por último. Fechou. Aqui. Mariana, entendeu? Deu para entender toda essa parte? Sim, professor. Tá bom. Gente, um abraço para todos vocês. Obrigado cada um. Se tiver mais alguma pergunta, eu vou continuar aqui mais um minutinho com você, mas vocês estão liberados, tá? Muito obrigada.